Se alguma coisa externa causa angústia, lembre-se de que não é a coisa em si que o perturba, mas sim o seu julgamento a respeito dela. É o que o imperador romano Marco Aurélio, um dos mais renomados estoicos, nos ensinou em seus diários. O primeiro princípio do estoicismo prático é claro: não reagimos nos acontecimentos em si, mas sim nossos julgamentos sobre esses acontecimentos. E esses julgamentos estão sob nosso controle. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como dominar suas emoções e parar de ser escravo em sua vida. Sejam bem-vindos ao canal Viver de Estoicismo, um canal de filosofia histórica e desenvolvimento pessoal. O estoicismo nos lembra que nossos prazeres, dores, desejos e medos passam por 3 estágios, em vez de apenas 2. Não se trata apenas do acontecimento e nossa reação, mas inclui também o julgamento ou a opinião que formamos sobre o acontecimento. Nossa tarefa é reconhecer essa etapa intermediária, compreender sua irracionalidade e controlá-la. Antes de agir, precisamos ver além da superfície, perceber o papel da nossa mente nesse processo. Normalmente, nossas reações a eventos parecem automáticas, como se não envolvessem julgamento algum. No entanto, os estoicos argumentam que isso é uma ilusão. Precisamos desmascarar essa mentira, pois a mente não é um narrador confiável quando se trata de explicar nossas reações. Ela nos engana, fazendo-nos crer que reagimos diretamente nos eventos externos. A verdade é que precisamos aprender a pensar com mais clareza sobre nossos próprios pensamentos, tornando a mente consciente de sua função. Este é o caminho do estoicismo, tornar os peixes mais conscientes da água em que nadam. Vamos refletir sobre a situação em que alguém o insultou. O insulto por si só não possui significado além daquilo que atribuímos a ele. Se nos sentimos incomodados, é porque atribuímos importância a ele. Em outras palavras, fazemos um julgamento. No entanto, podemos escolher simplesmente não nos importar, e assim encerramos o insulto para nós mesmos. Essa perspectiva se aplica a todos os tipos de incômodos que enfrentamos na vida, como um vizinho barulhento, o mau tempo ou o trânsito. Se ficamos irritados com essas situações, é devido nos julgamentos que fazemos sobre elas, julgamentos que as tornam ruins ou importantes. A expectativa de que devemos nos importar com essas coisas é o que nos afeta. Os eventos em si não nos obrigam a pensar assim. Somos os únicos capazes de fazê-lo. Isso também se aplica a contratempos maiores, desejos, medos e outros eventos mentais. Costumamos pensar que estamos reagindo às coisas do mundo, mas, na verdade, estamos reagindo ao que acontece dentro de nós mesmos. Em muitos casos, mudar a nós mesmos é mais eficaz e sensato do que tentar mudar o mundo ao nosso redor. A ideia de que nossas reações dependem dos nossos julgamentos pode parecer estranha, especialmente se imaginarmos que todos os julgamentos são conscientes e racionais. No entanto, um julgamento pode assumir formas diversas. Por exemplo, mesmo que concluamos que as aranhas não são perigosas, ainda podemos sentir medo delas. Isso demonstra que nosso medo está ligado a julgamentos conflitantes sobre as aranhas, entre perigo e segurança. Os estoicos costumavam incluir tudo o que trazemos ao mundo sob o termo julgamentos. Isso abrangia desde pensamentos conscientes até respostas inconscientes, condicionamento, exposições químicas, predisposições genéticas e muito mais. Reconhecemos que alguns desses fatores podem ser alterados mais facilmente do que outros, mas todos desempenham um papel em nossas reações e julgamentos. No entanto, os estoicos reconheciam que alguns obstáculos eram difíceis de superar. Eles afirmavam que algumas reações têm uma base que não podemos controlar. Além disso, admitiam que nascemos com algumas características de temperamento que não podem ser alteradas. Portanto, o objetivo dos estoicos era tornar-nos conscientes dos nossos julgamentos e ser capazes de controlá-los tanto quanto possível.
Os estoicos defendiam que nossa capacidade de modificar nossas experiências por meio da mudança de pensamento é muito maior do que geralmente percebemos. Eles sustentavam essas afirmações com argumentos sólidos, muitas vezes usando exemplos simples, como os insultos que mencionamos antes. Esses exemplos destacavam a importância de dar peso a AOS, nossos julgamentos em relação às reações. No entanto, os estoicos não esperavam que suas afirmações fossem aceitas apenas com base na fé. Em vez disso, embasavam suas argumentações em observações da vida cotidiana. Eles analisavam as diferentes maneiras como as pessoas reagem a AOS, mesmo os acontecimentos em diferentes circunstâncias, épocas e lugares. Observavam o que algumas pessoas temiam e outras não, o que algumas consideravam um sacrifício válido e outras não valorizavam. Isso demonstrava que o desconforto, que parece um fato absoluto para nós, é vivenciado de maneira muito diferente por diferentes pessoas. Portanto, nossas reações não são inevitáveis, são de alguma forma moldadas por nós mesmos e dependentes dos nossos julgamentos. Assim, temos a capacidade de mudá-las. O princípio fundamental do estoicismo começa com a ideia de que nossa experiência do mundo, nossas reações, medos, desejos e muito mais, não são determinados pelo mundo em si, mas sim pelo significado que atribuímos a eles. Como Cícero afirmou, tudo depende da opinião, sejam julgamentos ou pontos de vista. Luxúria, ganância, medo, alegria, luxo, tristeza, todos esses estados emocionais são moldados por nossas opiniões. Quando nos sentimos tristes, é devido à opinião recente sobre algum mal presente. A alegria é uma opinião sobre um bem presente, e o medo é uma opinião sobre um mal iminente. A luxúria é uma opinião sobre um bem futuro que desejamos que já estivesse aqui. O que Cícero está nos dizendo é que emoções como choro, tristeza, infortúnio, discórdia, culpa, impiedade e tolice são, na verdade, opiniões. As pessoas não são perturbadas pelas coisas em si, mas pelas opiniões que têm sobre essas coisas. Por exemplo, a morte em si não é terrível, pois se fosse, até mesmo Sócrates teria se assustado com isso. O que torna a morte terrível é a opinião de que ela é terrível. Portanto, quando nos sentimos impedidos, chateados ou ofendidos, não devemos culpar os outros, mas sim a nós mesmos, nossas próprias opiniões. Isso significa que não somos atormentados pelas coisas em si, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Se os males só podem entrar em nós por meio dos julgamentos que fazemos, então temos o poder de rejeitá-los ou transformá-los em bem. A montanha-russa entre o bem e o mal depende, em grande parte, da opinião que temos sobre eles. O estoicismo não é apenas uma teoria, mas uma prática que nos instrui a assumir mais responsabilidade por nossos pensamentos. Devemos escolher como nos comunicamos conosco mesmos e reconhecer que a angústia é causada por nossos pensamentos sobre as coisas, não pelas coisas em si. Portanto, devemos esforçar-nos para abandonar pensamentos negativos e adotar novos. Embora isso possa parecer simples demais, é essencial para a prática do estoicismo, embora não seja fácil de fazer. É bastante comum as pessoas validarem o que passa por nossas mentes, nossas ideias, opiniões e pensamentos. No entanto, os estoicos procuravam se desvincular desses eventos mentais o suficiente para controlá-los, percebendo a irracionalidade que muitas vezes impulsiona nossos diálogos internos e substituindo-os por algo mais sensato. Eles compreendiam que, em vez de realizar algo complexo, você pode fazer algo mais simples, parar de repetir um pensamento prejudicial e substituí-lo por um pensamento saudável. Esse ato de esmagar um pensamento nocivo é uma fonte de satisfação para os estoicos, uma habilidade que melhora com a prática ao longo do tempo.
podemos optar por não ter uma opinião sobre algo e, assim, não sermos afetados por isso, porque as coisas em si mesmas não têm o poder intrínseco de influenciar nossos julgamentos, como afirmou Marco Aurélio em suas Meditações. É importante elevar nossa vida acima das ocorrências casuais e lembrar que somos humanos. Se temos sorte, reconhecemos que nossa vida não durará muito, e se tivermos azar, sabemos que a vida pode ser imprevisível. Essas afirmações não visam promover um vazio, mas sim liberar a mente da tolice e dos erros de julgamento. Os estoicos não buscavam uma vida parada, reclusa ou desprovida de complexidade. Na verdade, todos os estoicos citados até agora eram figuras poderosas em suas épocas. Eles afirmam que nossas reações a todas as coisas são moldadas pelos pensamentos ou julgamentos mais sutis que construímos sobre elas. Eles nos incentivam a olhar para dentro de nós mesmos com mais atenção. Por exemplo, prazeres podem corromper a mente e o corpo, não porque o sofrimento seja intrinsecamente difícil, mas porque nosso julgamento é afetado. Ficamos furiosos com coisas triviais como tosse, espirros ou distrações, não devido à gravidade real dessas ocorrências, mas porque permitimos que nossos pensamentos as tornem insuportáveis. Isso foi colocado de forma bastante concreta por Cícero, que nos fez perceber que somos mais sensíveis a um corte feito pelo bisturi de um cirurgião do que a 10 ferimentos de espada no calor da batalha. Os estoicos sugerem que consideremos outras pessoas, aquelas que reagem com mais intensidade do que nós a determinado evento. Quando todos compartilham uma fraqueza, essa fraqueza deixa de parecer tão anormal e passa a ser vista como algo comum. Por outro lado, pense naqueles que reagem com menos intensidade do que você em relação a alguma coisa. Se você observar alguém que consegue tolerar situações que você acha insuportáveis, sua reação parece ser sua própria culpa. Os estoicos frequentemente são retratados menosprezando a dor e outras aflições externas, não necessariamente com desdém, mas sim enxergando-as como algo tão pequeno e insignificante que nos faz sentir superiores. Se já viu crianças em Esparta, jovens em Olímpia e bárbaros no anfiteatro suportando ferimentos severos em silêncio, você pode se perguntar se enfrentar alguma forma de dor faria você gritar em vez de suportá-la com determinação e firmeza. Afinal, muitos suportam a dor por diferentes motivos, como o desejo de glória, vergonha ou medo. A natureza parece não tolerar o que é suportado por tantos em circunstâncias tão diversas. O que estamos acostumados a ver os outros fazerem, o que fazemos e o que sentimos nós mesmos podem transformar algo em comum ou estranho, inevitável ou uma questão de escolha. Para quebrar o encanto da familiaridade, podemos observar a ampla variedade de reações das pessoas diante das mesmas situações, o que pode tornar o que antes parecia natural algo muito mais complexo. Obrigado a todos vocês que têm acompanhado nosso canal. Vocês são a razão pela qual continuamos a criar conteúdo e nos esforçar para trazer informações relevantes e interessantes. Cada curtida, compartilhamento e comentário que recebemos nos ajudam muito. Suas interações são o combustível que nos impulsiona a melhorar constantemente e a explorar novos tópicos e ideias para compartilhar com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade. Assim, você não perderá nenhum dos nossos vídeos futuros, repletos de informações valiosas, entretenimento e inspiração. Por favor, deixe seus comentários e sugestões. Queremos ouvir o que você pensa e como podemos melhorar para atender às suas expectativas. Mais uma vez, muito obrigado por fazer parte desta jornada conosco. Vocês são incríveis e mal podemos esperar para continuar trazendo conteúdo que vocês adoram.